Olá, tudo bem com vocês? Eu acredito que durante essa pandemia, um dos maiores desafios foi aulas online. Crianças 24 horas em casa, papais e mamães trabalhando em casa e tudo isso tendo que acontecer de uma forma ordenada. Além de tudo isso, a rotina normal do dia a dia, almoço, arrumação de casa, brincadeira com as crianças e tudo isso. Imagina você, eu fico me imaginando, eu tenho uma em casa com aula online um pouquinho maior, não que não dê trabalho, dá trabalho você administrar tudo isso, porque são ambientes diferentes, um ambiente dentro de casa e um ambiente dentro da sala de aula. Agora, você imagina uma professora dentro de casa, tendo que dar a aula, ela está trabalhando de dentro de casa, só que ela também é mãe de 2 pequenos. Nós gravamos a rotina dela para que você tenha uma ideia de como é ser professora online, ser mãe, administrar sua casa, ser esposa, tudo isso, 24 horas dentro de casa. Gente, a Ariadne faz parte da nossa equipe daqui do Mulheres 31 e nós resolvemos gravar um pouquinho da rotina dela para compartilhar com você essa caminhada, toda essa estrutura de ser professora, ser mãe e estar dentro de casa. Tanto para incentivar o filho a assistir a aula, como o desafio de ela controlar os filhos para que ela possa, sim, dar a aula que ela precisa dar. Então, fique ligado porque vem aí uma história muito bacana. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, dá um clique aqui no sininho, curte e compartilha o nosso canal aqui do Mulheres 31 e também do Virtuosas e Virtuais. Nós te esperamos lá, muita coisa boa vindo por aí. Qual é a sensação de trabalhar longe da empresa, do seu local de trabalho? Não é fácil. Eu sempre, desde que me formei, comecei a trabalhar dentro da escola, sempre com o apoio dos coordenadores, ali o contato totalmente físico, né, com os alunos e tudo. Então foi uma adaptação nova, algo que eu precisei me adaptar rapidamente, porque sempre tudo online, reuniões online. Foi muito bom, o respaldo existiu, né? Sempre eles ali dispostos a nos ajudar como coordenação e professor e direção, mas foi uma adaptação nova. Lá veio o Pedro. Pega a espada, pega a espada. Em que você se baseia para organizar seu tempo e produzir de forma esperada? Eu precisei reorganizar a minha logística totalmente, cronograma, né? Uma das coisas muito importantes que eu aprendi a fazer enquanto mãe, profissional, esposa e até para minha vida pessoal mesmo, eu como mulher, eu precisei me organizar num cronograma. Então, cronograma semanal, cronograma mensal, administrar bem o meu tempo. Esse foi um tempo assim totalmente inovador em todos os sentidos, né? Porque as crianças em casa, full time, eu tendo que produzir também em casa, como professora, como mãe. Então eu precisei ter um novo cronograma, um cronograma diferenciado. Por exemplo, um tempo que eu teria em casa de descanso, entra uma reunião online, então beleza, eu vou fazer a reunião no conforto da minha casa, mas eu preciso produzir. Eu vou estar trabalhando no conforto da minha casa, mas eu preciso produzir, eu preciso ter essa atenção. Os meus filhos, vendo que eu estou em casa, exigem de mim atenção. Mãe, eu quero isso. Mãe, puxa meu cabelo. Então, eu precisei de um cronograma mais acirrado e mais bem programado. Eu me baseio nisso, me baseio em pessoas que têm feito, têm alcançado sucesso, exemplos de pessoas que já fazem aquilo que eu quero fazer e dentro da minha realidade, dentro da minha rotina. Existe diferença no nível de responsabilidade? Não, na verdade não. A responsabilidade permanece a mesma. Eu tive a sensação e a convicção de que a responsabilidade, na verdade, aumentou.
porque como professora, né, home office, eu não consigo ter o contato olho no olho com os meus alunos, mesmo tendo as câmeras ali. A gente não trabalhou com essa obrigatoriedade, né, até porque são jovens em fase de desenvolvimento, então eles precisam desse momento de identidade. Então muitos não querem abrir as câmeras e isso não é obrigatório, né? Então a minha responsabilidade aumentou, de ter a convicção de que eles estavam ali perto de mim, né, prestando atenção, participando da aula, assimilando o conteúdo, né? Então eu acredito que a minha responsabilidade aumentou, a deles também, né? Uma nova chance da gente amadurecer profissionalmente e em todos os sentidos. Existe vantagem de trabalhar em casa e o que se deve evitar para ter sucesso trabalhando em casa? Sim, é muito bom trabalhar em casa, dentro de toda a questão de horários, né? Em casa a gente consegue administrar um tempo de mais qualidade, digamos assim, né? Eu consigo produzir melhor. Mas, como mãe de crianças pequenas, muitas vezes eu tenho que me atentar muito para não... para não me roubar, porque eles exigem de mim atenção, cuidados, né? Brincadeiras, muitas vezes fora de hora. Então, se eu não me programar dentro daquele cronograma que eu falei agora há pouco e não me atentar, aí eu vou perder. Aí eu perco produtividade, eu perco qualidade do meu trabalho, né? E é assim o dia inteiro. Eu posso produzir mais em casa, visto esse tempo disponível que eu tenho mais. Por exemplo, o tempo que eu gastaria da minha casa até o meu trabalho, né? Uma cidade, por exemplo, que tem trânsito, não é o caso da minha, mas qualquer acidente, enfim, eu evito isso e tenho mais tempo em casa. E para eu não deixar de produzir e produzir mais, que seria o esperado, né? Eu preciso focar, preciso ter a minha rotina bem estabelecida, preciso ter os meus valores e os meus critérios muito bem estabelecidos para eu conseguir. E eu tenho conseguido. Eu, como mãe de crianças pequenas, eu coloquei as minhas limitações em xeque, falei, bom, até aqui eu consigo ir, mas o quanto máximo eu posso produzir como professora, o quanto máximo eu posso produzir como uma facilitadora do aprendizado, isso eu vou fazer. Não vou abrir mão do meu trabalho e nem da qualidade dele por ser mãe. Muito pelo contrário, vou administrar dentro disso, dentro de tudo que eu tenho. E tem sido bom. Trabalhando em casa, você sente que o conteúdo a ser passado para os alunos deixa a desejar? Em sala de aula, eles absorvem melhor? Então, desde o começo da pandemia, muitos treinamentos e muitos especialistas em educação, coordenadores de educação, secretários de educação, deram pra gente algumas direções de como proceder com as aulas online, né? Realmente, eu não tenho um tempo hábil ali para produzir como eu produzo ao vivo com os meus alunos. Nós tivemos as aulas reduzidas. Run. Né? Até porque o tempo online com eles tem toda essa questão de qualidade, de quanto tempo eles conseguem estar ali atentos diante de uma tela. Então tudo isso em pesquisas científicas e tal, a gente conseguiu buscar a melhor produtividade dos alunos em relação ao aprendizado deles. Né? É comprovado também, nós estamos numa nova geração, essa geração alfa aí, que eles estão dando um banho na gente de tecnologia, o quanto eles aprendem, né, de forma mais rápida. Eu tenho grupos de alunos que me ajudaram nesse período online, foi muito bom. E grupos de alunos que tiveram que vencer o sono. Uma das dificuldades é justamente essa que nós conversamos, da organização e da disciplina em casa, que muitos jovens por si só, de uma forma natural, já é difícil vencer o sono, né? Aprender a ter responsabilidade, disciplina. Então foi só mais uma oportunidade deles aprenderem com isso. Mas sim, é fato de que juntos, ao vivo, a gente consegue ter um desenvolvimento diferente do online. Isso não exclui a qualidade do aprendizado e não exclui o bom desempenho. Depende também
de o quanto cada um está se dedicando. Tanto eu como professora me dedicando para que eles consigam ser envolvidos agora numa nova visão, né? No caso, uma tela. E o quanto eles estão se dedicando para estar prestando atenção em mim. Porque, obviamente, e em todos os outros professores, né? Eu tenho ali várias janelas que podem estar sendo abertas ao mesmo tempo junto com uma aula. Né? E conversando com alguns pais, conversando com algumas famílias, eu pude ver que foi um grande desafio, realmente. Quando encerra seu expediente, você consegue limitar seus horários ou continua produzindo? Nesse período online, a produção precisou ser um pouco maior. Né? Então, como eu falei, muitas reuniões online precisaram ser feitas, o alinhamento precisou ser feito com mais intensidade e quantidade também. Então, eu coloquei sim um cronograma, um tempo para um almoço, um tempo para o descanso, um tempo para as outras tarefas, mas a produtividade precisou aumentar um pouco, foi necessário sim. Ao mesmo tempo que as aulas em si foram diminuídas em tempo, o tempo de reunião, o tempo de produtividade, o tempo de comunicação com as famílias e tudo precisou aumentar. Até por conta desse distanciamento social, as dúvidas aumentam, a insegurança aumenta, então nós, enquanto escola, precisamos ser mais assertivos. Então, o trabalho de produtividade aumentou bastante. A relação entre empresa e funcionário no home office gera maiores conflitos? Em parte sim e em parte não. Né? Nós, como profissionais, precisamos ter essa maturidade e entender que foi necessário e tem sido necessário uma atenção maior. E a empresa entrando em contato com a gente, muitas vezes para reuniões e alinhamentos, como eu já falei anteriormente, precisa todos terem uma comunicação clara, né? O professor ou o funcionário, seja de qual área for, junto com a sua empresa, trabalhando no home office, muitas vezes a comunicação ela não sai como a gente espera, né? E uma coisa muito clara e precisa ser entendido por todos, em qualquer área que você atue, que a comunicação não é aquilo que eu falo, e sim aquilo que o outro entende. Então, será que eu estou me comunicando bem como professora, como funcionária, né? Como mãe, como esposa, como amiga, como patrão? Eu estou me comunicando bem? Eu estou conseguindo extrair das pessoas aquilo que eu desejo na medida certa? Eu estou conseguindo responder aquilo que é o que eu desejo na medida certa? Então, eu achei muito singular, assim como todos esse ano, aquilo que foi preparado para a gente em 2020, uma novidade assustadora e devastadora no bom sentido. Se nós estivermos abertos para receber aquilo que tem de bom em crescimento de maturidade profissional, em crescimento de maturidade social, em responsabilidade social, muito a gente pode crescer. Eu acredito que eu aprendi muito como mãe, nesse tempo com os meus filhos em casa, pude acompanhar mais de perto o aprendizado deles, se eles têm interesse para isso ou para aquilo na escola, a amizade deles com certos amigos, toda a desenvoltura minha como mãe em acertar com eles o momento de dificuldade deles, né? Porque antes, como que eles ficavam? Metade do período na escola. Então, muitos conflitos eram vividos só ali na escola e a gente não percebe. Mas nós, pais e mães, tivemos a oportunidade de ver de perto o desenvolvimento de 1 ano dos nossos filhos. Um dos meus filhos está em fase de alfabetização e eu pude ver ele se desenvolver e foi maravilhoso. Eu pude ver crescer diante dos meus olhos o aprendizado dele do começo do ano para cá. A assimilação de números, né? O meu pequeno aprendendo cores e tudo mais. Então, foi algo muito importante para mim esse ano, aprender a me comunicar bem com os meus coordenadores, com os meus colegas, com os meus alunos, que também estavam isolados, tudo uma questão psicológica também, como muitas pessoas entraram em alguns tipos de medos, alguns tipos de surtos por conta do isolamento, né? E eu precisei tirar de dentro de mim uma força que não existia. Eu precisei descobrir em mim algo novo e alcançar uma maturidade para desenvolver bem o meu papel como mãe, como professora, como esposa. E tem sido muito bom.